O tema dessa conferência é o despertar sobrenatural. E a realidade é que eu estava começando a aprender sobre esse despertar sobrenatural. Eu estava com 19 anos de idade e eu tinha acabado meu segundo ano na faculdade teológica. E meu pai havia me levado para uma conferência onde eu aprendi alguns princípios de fé. E eu fiquei assim impressionado com Marcos 16 e versículo 17 e 18, onde Jesus disse: esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, se puserem as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados. E o que mais me chamou a atenção naquela promessa foi aquela última frase do versículo 18: se impuserem as mãos sobre os enfermos, em meu nome, eles ficaram curados. E eu acreditei aquilo, eu tomei posse, eu comecei a me despertar do sobrenatural em cima daquela promessa. Eu lembro lá na faculdade mesmo, que era uma faculdade tradicional, evangélica, muito top academicamente, mas bem tradicional. Mas tinha um colega lá que estava com alguma dor e eu falei: se não importa eu orar por você, eu impus minhas mãos sobre ele e com fé eu orei, porque a Bíblia fala: se impuserem a mão sobre os enfermos ficaram curados em meu nome. E eu coloquei minhas mãos sobre ele em nome de Jesus, orei e ele ficou curado. E eu comecei a pensar: rapaz, esse negócio não é difícil não, é só colocar, a Bíblia não fala que é só quem tem dom de cura, esses sinais seguirão os que creem, qualquer um que crê. Então eu lembro que quando meu pai falou: olha, você vai vir para as férias para o Brasil, e logo após seu segundo ano de faculdade, e você está pronto para pregar? Eu falei: sim, pode organizar grandes cruzadas de cura, pai, eu vou realmente orar para os enfermos e Deus vai fazer a obra. E eu estava muito empolgado, com 19 anos de idade. E meu pai organizou várias reuniões. Eu lembro na primeira era uma cruzada ao ar livre. E ele mostrava os filmes evangélicos, atraía as multidões. Aí a gente pregava. E eu lembro que eu falei: vamos orar para os enfermos. E fez aquela fila. E eu lembro que a primeira pessoa eu falei assim para a pessoa: qual o seu problema? Aí ela respondia: estou com essa dor assim. Você crê que de acordo com Marcos 16, 17 e 18, que Jesus disse: esses sinais seguirão os que creem em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados? Você crê que isso vai acontecer, que você vai ficar curado? Eu creio, então seja feito de acordo com sua fé. E eu fechava meus olhos, orava e olha, aí eu já tinha certeza. Depois que eu orava, eu falava: e aí, como que você está? Eu já sabia que a pessoa ia falar. E ela falava: estou curado. Aí que a multidão veio e a fila cresceu. E era uma cura após a outra. E gente, eu tinha acabado de completar 19 anos de idade, poucos meses atrás. Eu pensei: eu já sou o próximo grande pregador de cura do planeta Terra. Eu tinha certeza, meu Deus, a coisa. E era uma cura, outra cura, outra cura, outra cura. E aí chegou uma menina, talvez de 9 anos de idade, pequenininha assim. E eu perguntei a mesma coisa para ela: qual o seu problema? Nem lembro qual era o problema dela. E eu falei: você crê de acordo com tudo? Eu já tinha todo o sistema, Ela falou: eu creio. E eu coloquei minha mão na cabeça dela, fechei meus olhos. E aí o mundo desabou. Eu ouvi um grito horrível, uma voz masculina. Depois eu vi que estava saindo da boca dela. Um chute horrível, super forte na minha perna, que era a perna dela. E uma coisa horrível, os palavrões e tudo. Eu abri meus olhos e eu vi uma cena, ela como se fosse no ar, flutuando, me chutando. E aquela voz masculina era um demônio. E eu, por instinto espiritual, eu sai em nome de Jesus. E o demônio saiu, mas a minha fé também saiu. Mas foi embora. Eu fiquei com muito medo dali em diante. Aí eu: meu Deus, e se acontecer de novo? Eu não estava esperando isso. Eu pensei que ia só ser curas e milagres.
E agora eu estava com muito medo. Então a próxima pessoa, eu até lembro, a próxima pessoa, não me engano, era um senhor idoso. Eu acho que ele era um problema de dor de cabeça. Eu falei, e eu tentei criar coragem, né? Você crê que vai ficar curado de acordo com Marcos 16? Ele, sim. Só que eu não estava com fé. Eu lembro que orei, eu falei, e aí como está? Ele falou, parece que piorou e tal. Oh meu Deus. Eu só sei que, e cada vez que eu ia orar pelas pessoas, eu orava com o olho aberto e o olho fechado, né? A Bíblia fala para orar e vigiar. Porque eu fiquei com medo que qualquer demônio podia manifestar de novo. E Deus sabe que eu fiquei com muito medo. E eu voltei para casa aquela noite com meu pai, e já tentando falar com meu pai, talvez é bom te cancelar alguma dessas cruzadas. Era a primeira cruzada, tinha um monte programado durante minhas férias de 3 meses, e eu não queria pregar em mais nenhuma delas. Eu estava com medo do demônio, com medo do que podia acontecer, com medo. E eu falei, meu pai não podia cancelar tudo, eu tinha que orar e jejuar. E eu comecei a orar e jejuar, e foi uma coisa cristocidenta, porque dentro da casa do meu pai tinha alguns livros que eu encontrei, e o Espírito Santo me levou para ler aqueles livros baseados na Bíblia, que ensinavam qual eram os princípios de autoridade, a autoridade que eu tinha em Cristo. Minha vida começou a mudar. De lá para cá eu tenho aprendido muito, muito mais sobre isso. Eu não sabia que eu já tinha como cristão, pelo nome de Jesus, autoridade em todas as 5 dimensões, né? Quando a Bíblia fala, esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expelirão demônios. Nós temos autoridade contra a dimensão espiritual maligna. Em meu nome falarão em línguas. Nós temos autoridade na dimensão espiritual, angelical e do Espírito Santo. A Bíblia fala, pegarão em serpente. Nós temos autoridade na dimensão do mundo animal. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Nós temos autoridade na dimensão do mundo das plantas biológicas. Nós temos, ele fala, poram as mãos sobre ele. Nós temos autoridade na dimensão humana. Nós temos autoridade espiritual. E eu não sabia disso, eu não sabia, mas eu fui aprendendo, eu fui crescendo. Minha vida mudou, e recentemente, só nos últimos anos, minha vida tem mudado por completo, porque eu tenho crescido na revelação nesta área, minha vida completamente. Deixa eu te falar uma coisa, muitos cristãos não sabem a autoridade verdadeira que eles têm, nem sabem exercer essa autoridade, sabem até orar e pedir a Deus, mas muita coisa a Bíblia mostra, não é para você orar, é para você comandar, é para você ordenar. Agora, quer aprender, despertar o sobrenatural? Um dos grandes segredos é isso aqui. Um dos grandes segredos é essa aqui. O tema da minha palavra: autoridade para ordenar. Diga por favor em voz alta: autoridade para ordenar. Veja esse texto em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 13. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. Agora eu vou te falar uma coisa que poucas pessoas sabem. No grego, literalmente, não está escrito isso. Não está escrito isso. Não está escrito que então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. No grego, literalmente, está escrito assim: então Jesus, respondendo para a figueira, ele disse. Respondendo à figueira, ele disse. Está realmente escrito isso no grego. Jesus respondeu para a figueira. Estranho isso. Já era estranho Jesus falar com uma figueira: nunca mais você dará fruto. Mas no grego está escrito mais profundo que isso. Está escrito Jesus respondendo à figueira. Mas ela falou alguma coisa para Jesus? Falou. Tudo fala com você. As circunstâncias falam, as coisas falam. Às vezes é o seu corpo que está falando com você, às vezes é a sua carteira vazia que está falando com você, às vezes é os problemas que estão falando com você. E Jesus respondeu para aquela figueira.
figueira. Ele respondeu para aquela figueira e disse para ela: nunca mais alguém coma fruto dos seus frutos. E passando deles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse: tenham fé em Deus, porque em verdade digo que se alguém disser a este monte: levante-se e joga-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Agora, primeira coisa que eu quero enfatizar nessa palavra, isso aqui, olha: Jesus é a fonte de toda autoridade. Jesus é a fonte de toda autoridade. E tem um teatro que alguns aqui já viram eu fazer, mas eu creio que a grande maioria não viu. E é um teatro que ajuda tanto nos detalhes de algumas coisas que eu quero enfatizar nessa mensagem. Então eu vou chamar meus colegas aqui que vão fazer esse teatro. Nós vamos fazer o seguinte: vamos tirar isso aqui daqui. Por enquanto vocês ficam... Amém. Então, tá bem. Então, você fica bem aqui, né? Você é o mais alto. Isso mesmo. Fica aqui. Tá bem. Ele pensou que ele era o mais alto, mas espiritualmente, amém. Só que nesse teatro não. Você vai ver. Tá. Então você vai fazer a parte de Deus, tá? Amém. E você nesse teatro vai fazer a parte de Adão. Tá bem? E você, me perdoe, tá, querido? Mas não é Eva, não. Mas é pior, viu? Você vai fazer a parte do diabo, tá? Então, e você vai fazer a parte da igreja, tá bem? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Esse celular aqui, ele representa... bem, primeiro, só para fazer antes de eu realmente até explicar esse teatro, tá? Eu quero só falar uma coisa aqui. Como é o seu nome, querido? Mateus. E o seu? Vinícius. Então vamos só supor que eu chego um dia e eu dou esse celular para o Mateus, tá? É um iPhone, estou te dando de presente, tá? Pode ficar com ele. É só uma ilustração, viu, querido? Então, é o presente que eu te dou, Mateus, né? Aí o Mateus um dia chega e dá para o Vinícius. Pode dar para ele? Muito bem. Aí um dia eu estou passando por lá e falo: oi, Vinícius, tudo bem? Tudo, pastor, e você? Muito bem. E esse celular legal? Oh, maravilhoso, hein? E me diga uma coisa: esse celular é seu? É. E aonde você arranjou esse celular? O Mateus que me deu. Isso mesmo, foi o Mateus. Sabe por quê? Porque eu que dei para o Mateus. Eu não dei para você. E eu tomo dele. Seria correto isso? Não, diga: seria ilegal. Então, escuta bem. Agora, esse celular representa autoridade sobre a terra. Salmo 115, versículo 16. Pode até mostrar na tela. Diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos do homem. Então, Deus, agora em diante, todos vocês vão segurar assim, olha, porque representa autoridade sobre a terra. Não, quando vocês segurarem o celular, tá? Vocês seguram assim, tá bem, muito bem. Então Deus, olha só, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para quem? Para os homens, para os filhos dos homens. Ele deu para a raça humana. Então você vai dar para Adão. E olha o que Deus disse: dominai sobre a terra. Eu estou dando para você. O Adão era agora o Deus com D minúsculo sobre a terra, porque Deus deu para ele. Deus deu autoridade para ele. Então Adão que agora mandava sobre a terra. Só que Adão veio e obedeceu a Satanás. Então, obedeceu a Satanás. Então você vai fazer o seguinte: você vai ajoelhar diante do diabo, agora de lado assim, isso. Ajoelha diante do diabo. E ao obedecer a Satanás, o que acontece? O diabo usurpou
supor autoridade sobre a terra. O supor, então pode pegar a autoridade agora sobre a terra. Tá. O que a Bíblia diz? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Quando o diabo tentou Jesus lá no jardim, na tentação, quando Jesus estava sendo tentado, depois do jejum de 40 dias e 40 noites, o que o diabo mostrou a Jesus? Todos os reinos desta terra. E olha o que o diabo disse: esses reinos foram dados para quem que ele disse? Para ele mesmo. Ele falou: esses reinos foram dados para mim, e eu posso fazer o que eu quiser com eles. Se o diabo estivesse mentindo naquela hora, Jesus teria falado: mentira, diabo, os reinos não são seus não, você não pode fazer o que você quiser com eles. Mas Jesus não contestou isso. O diabo falou: se você se prostrar e adorar, eu posso te dar. Então, por quê? Porque eram realmente deles. Por que eram do diabo? Porque Adão havia cedido a autoridade. Por isso que a Bíblia chama ele em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Deus deste mundo. Deus com D minúsculo. O diabo agora é o Deus deste mundo. Tá, para de fazer graça, diabo. Agora, então, agora, escuta bem. Só tinha um jeito. Porque muita gente fala assim: por que Deus? Por isso que eu sou ateu. Porque a criança nasce já doente, já nasce defeituosa, tem tantos problemas, tanta guerra e tanta gente morrendo. E Deus, se Deus é todo poderoso e todo amoroso, por que Ele permite isso? Gente, Deus está por fora da situação. Olha o que fez. Deus, a autoridade da terra não está na mão de Deus mais. Então por que as pessoas falam: mas por que Deus não vem e toma logo a autoridade, né? Deus viria, só que não pode. Então e toma logo a autoridade e acaba logo com essa brincadeira. Sabe por que não pode? Seria ilegal, igual eu tomar o celular do Vinícius. É ilegal. Diga, é ilegal. Deus não pode fazer ilegalidade, porque Deus já deu para o homem, e foi o homem que deu para Satanás. Então Deus não pode tomar de Satanás. Agora, só tem um jeito de Deus, mas desta autoridade voltar a sair da mão do diabo. Seria um homem perfeito, porque foi através do pecado que o homem perdeu a autoridade sobre a terra. Então tinha que ser um homem perfeito para tomar de volta essa autoridade. Só que não tinha nenhum homem perfeito. Então Deus se fez homem. Agora fica em pé, meu querido Vinícius, e fica assim, só fica assim, não vai desse lado assim. E agora, Mateus, você segura os dois braços. Isso mesmo. Deus se fez homem. 100% Deus, 100% homem. Como é o nome dele? Jesus. E aí, quando ele enfrentava o diabo olhava no mundo espiritual. Pode ver que toda vez o diabo sempre chamava ele de quê? Tu és o santo de Deus, tu és o filho de Deus. Tem até um lugar, eu ia mostrar esses textos, mas nosso tempo não dá. Tem até um lugar onde ele fala assim: eu te conjuro por Deus que tu não podes me atormentar antes da hora. Por quê? Porque a autoridade era do homem. O homem deu para Satanás, e a Bíblia já estava profetizada só no final de tudo, que o maligno ia ser jogado no lago de fogo. Por isso que ele fala: eu te conjuro por Deus, a autoridade foi dada para mim. Você é o santo de Deus, você é filho de Deus. O diabo só via a parte divina. O diabo só via a parte divina de Deus. Ele só via essa parte aqui, olha. Mas o que Jesus sempre respondia para o demônio? Ele falava assim: eu sou filho do homem, e como homem eu tenho autoridade para acabar com a sua raça. Olha só, você está entendendo? Eu sou filho do homem, então como homem eu tenho essa autoridade. Então, como homem, ele tinha essa autoridade. Ele tinha essa autoridade, porque era um homem perfeito. Então,
Jesus fez isso. Ele vai, agora você junto, Jesus vai, pega a autoridade do diabo, mas agora derruba o diabo no chão. Pode derrubar, pode derrubar. Tem que cair, diabo, tem que cair. Eu escolhi o Elielson para ser o diabo porque ele é um tão bom ator. Mas eu declaro que mal nenhum cederá, e é só como ator mesmo, porque na vida real ele é um grande homem de Deus. Agora, o que a Bíblia fala? Que quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele esmagou a cabeça da antiga serpente. Então você põe, mas não encosta, tá? Só põe em cima da cabeça, não encosta. Isso mesmo, muito bem, todos dois, isso mesmo. Ele esmagou a cabeça da antiga serpente. O diabo foi 100% derrotado. E agora pode, para vocês poderem descansar as pernas. Agora levanta aqui assim, olha, fica assim levantado. Olha o que a Bíblia disse, olha o que Jesus disse. Mateus 28, versículo 18. Jesus disse assim: toda autoridade foi me dada nos céus e aonde? Agora a autoridade estava de volta na mão de um homem. Aleluia. Obrigado pelas 50 pessoas que estão celebrando. A autoridade está de volta na mão de um homem. Que momento incrível, não é? Essa palavra que você está assistindo agora é apenas uma das várias ministrações impactantes da Paz Conference 2025. Se você quer ter acesso a todas as outras ministrações dessa mesma conferência que marcou a vida de milhares de pessoas, acesse pazbibleschool.com. Na Paz Bible School, além de diversas conferências poderosas, você poderá desfrutar de aulas diversas sobre princípios da fé cristã, justiça de Deus, aliança de sangue, relacionamentos, família, prosperidade à luz da palavra de Deus, cura divina, dons espirituais e muito mais. É uma verdadeira formação para o cristão que deseja crescer em conhecimento mais profundo da Bíblia e avançar em um conhecimento teológico com líderes experientes e renomados, como os pastores A.B. Uber, Sabá Liberal, Luciano Subirá, Arão Helland, Rebecca Rubik, Paulo Jeff e muitos outros. Tudo isso e muito mais você encontra somente na Paz Bible School. Acesse pazbibleschool.com e viva o sobrenatural de Deus. Agora, olha o que ele faz. Ele pega essa autoridade e olha o que ele faz. Ele diz em Mateus 16, 18, ele diz assim: olha, eu edificarei a minha igreja. Então ele agora vai edificar a igreja dele. E ele fala: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escuta bem, e em Mateus 18, 18 ele diz, olha o que ele diz. Ele diz: tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, tudo que você desligar na terra terá sido. Eis que eu te dei autoridade para pisar serpentes. Agora os três pisando tudo junto. Eis que eu te dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente lhes causará dano. Yes! Amém, amém, amém. Amém, obrigado, você é demais, cara, eu te amo. Obrigado, querido, Deus abençoe. Vocês são uma bênção. Dê mais uma forte salva de palmas para esses atores maravilhosos. Obrigado, querido. Agora, você viu o que acabamos de... Você entendeu? A autoridade está na mão da igreja. A autoridade está na mão da igreja.
Isso que a palavra de Deus diz. E essa é a segunda coisa que eu quero enfatizar. Jesus delegou a sua autoridade para nós. Diga, Jesus delegou sua autoridade para mim. Mais uma vez, diga com muita fé: Jesus delegou a sua autoridade para mim. Agora, veja essa construção. Eu peguei partes aqui de Mateus 28, 18, 19 e 20. Olha só. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, agora ele está delegando: vão e façam discípulos. Mas olha o que mais ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Por favor, diga: todas as coisas. Então, se você quer saber qual é essa autoridade que ele deu para nós, é só você ler pelos evangelhos e ver a autoridade e as ordens que ele deu para os 12. Porque ele diz: tudo que eu ordenei vocês a fazerem, agora eu estou delegando para toda a minha igreja. Porque é para você batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E uma das coisas que ele ordenou foi essa aqui, olha, Mateus 10, 8. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Então isso é ordens que ele deu para os 12. E ele falou: agora vocês 12, já que eu estou dando autoridade para toda a igreja, você vai ensinar a igreja a guardar e obedecer todas as ordens que eu dei para vocês. Então essas ordens diretamente são para nós. Ele está falando para você. Não é para você estar orando e pedindo Deus necessariamente essas coisas. É para você fazê-las. É para você curar os enfermos, para você expulsar os demônios, para você ressuscitar os mortos, é para você purificar os leprosos. É para você fazer, porque a autoridade está na sua mão. A autoridade lhe deu para você. Por isso você começa a entender certas coisas na Bíblia. Porque hoje em dia, muitas vezes, os homens de Deus acham até espiritual. E quantas vezes talvez eu já fiz isso. Alguém está precisando de alguma coisa e vem comigo: pastor, e eu: não, olhe para mim, olhe para Jesus, cara, olhe para Jesus. Parece ser tão espiritual dizer isso, mas não foi isso que Pedro e Tiago disseram. Quando aquele aleijado na porta do templo, que nunca tinha andado na sua vida, nasceu coxo, ele foi pedir esmola. Pedro disse: olha para nós. E ele esperou alguma esmola. E Pedro disse: ouro e prata eu não tenho, não trouxe minha carteira no momento. Mas o que ele disse? O que eu tenho, isso eu te dou. Olha só. O que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus. Você sabe, porque em João 16, 23, 24, e falando sobre oração, petição, ele falou: vocês não pediram nada de mim até agora, agora pedem, vocês não pediram nada do Pai até agora. Jesus disse: mas pedem em meu nome, que o Pai vai dar, para que a sua alegria seja completa. Isso é sobre oração de petição. Mas lá em João 14 é diferente, porque isso é muito interessante. João 14, versículo 12, onde ele fala assim: as obras que eu faço, vocês também farão em maiores do que essas. Aí no versículo 13 e 14, está até errado essa tradução. Muitas vezes fala assim, Jesus diz: tudo que vocês me pedirem em meu nome, eu te darei. Não está lá escrito me pedirem. Só está escrito, no grego só está escrito assim: tudo que pedirem. Só que aquela palavra pedirem pode ser traduzida ordenarem. Ele está dizendo: tudo que vocês ordenarem em meu nome, isso eu farei. Porque o nome é a autoridade dele. Ele está respaldando essa autoridade dele. Então Pedro já sabia disso. Pedro sabia que ele tinha essa autoridade. A autoridade foi dada para ele. Por isso que ele falou: olha para mim, eu tenho essa autoridade, olha para mim. O que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o que aconteceu quando o aleijado andou e todo mundo começou a querer idolatrar Pedro? Pedro falou: não, gente, não foi nós que curamos ele, foi o nome de... O nome que no grego quer dizer autoridade. Foi a autoridade de Jesus, delegada a nós, que o curou pela fé no nome. Ele falou: olha, está escrito lá em Atos 3, foi o nome de Jesus pela fé no nome de Jesus. Você tem fé nesse nome? Você tem autoridade? Você tem fé nessa autoridade que Deus te deu?
Exercita. Eu tinha fé para quando eu colocasse minhas mãos, as pessoas iam ficar curadas. Mas eu não tinha fé para autoridade em todas as 5 dimensões. Eu tinha que aprender isso. E minha vida mudou. Depois que eu aprendi aquelas coisas, depois daquele período de oração e jejum, que eu comecei a aprender algumas das coisas que eu estou aprendendo mais e mais. Aí eu fui fazer aquelas cruzadas com meu pai, e um demônio após o outro saía. E eu realmente, o medo bateu asas e voou. Agora eu tenho mais medo de um mosquito, ó, para vocês lá do norte, né? Um carapanã, do que do diabo. Porque o diabo é um derrotado. Jesus já esmagou a cabeça dele. Jesus já delegou para você a sua autoridade. Ao exercer essa autoridade, você desperta o sobrenatural. Olha para a pessoa ao seu lado e diga: ao exercer a autoridade que Jesus te delegou, aí sim você vai despertar o sobrenatural. Romanos 16, 20, ele fala: e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia. E ele não está falando isso lá no futuro, não. Lá quando Jesus voltar, não, é agora. O Deus da paz, agora, começando agora, já esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Agora, pastor Eibe, então como exercer a minha autoridade, pastor Eibe? Então quero lhe falar como exercer a sua autoridade. Primeiro, número 1, é você que tem que expulsar o maligno em nome de Jesus. Você sabia que nenhum lugar na Bíblia, fala que é para você pedir a Deus para tirar o diabo? No Novo Testamento não está escrito isso em nenhum lugar. Eu vou pedir que ninguém esteja andando, ninguém movimentando, ninguém conversando, prende todos com muita reverência para receber o máximo a palavra e para não distrair ninguém da palavra, porque hoje Deus vai fazer milagres em nosso meio. Escuta bem o que eu vou dizer. Nenhum lugar no Novo Testamento diz que é para você estar pedindo a Deus para tirar o diabo, para afastar o maligno da vida da gente. Não. Todo lugar a palavra de Deus fala, é você que tem que expulsar o maligno em nome de Jesus. Por que tem tantos crentes, até batizados no Espírito Santo, que estão sendo derrotados pelo diabo? Oséias 4:6 ele diz: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Quantos cristãos estão correndo do diabo, tem medo do diabo, fala, não fica falando dele não, porque ele pode te pegar. Tem medo dele. E quando você tem medo, você abre a porta para o diabo, porque o medo libera a ação do maligno, assim como a fé libera o poder de Deus. São duas forças contrárias, de 180 graus de diferença. Igual aquele cara que falou assim: pô, essas últimas 2 semanas eu tenho botado o diabo para correr. E o outro falou: glória a Deus, amém, irmão. Ele falou: só que eu tenho botado ele para correr atrás de mim. Isso é o cristão que não sabe a autoridade que ele tem em Cristo Jesus. Tiago capítulo 4, versículo 7, olha o que ele diz. Não vai sair no telão, mas eu vou só citar aqui, olha: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti o diabo. Quem que é para resistir? É você. E ele fugirá de vós. Essa palavra fugirá no grego quer dizer fugirá como em grande terror e medo. Marcos 16:17, que eu já citei: em meu nome, é o primeiro dos 5 sinais, em meu nome expelirão demônios. Todo lugar a Bíblia mostra que é sua responsabilidade. Eu amo uma história muito linda, que eu ouvi um homem de Deus contar uma história verdadeira. Ele disse que ele estava tendo uma visão linda de Jesus. Jesus apareceu para ele. Ele falou, era maravilhoso, e Jesus começou a falar cada coisa profunda e maravilhosa para ele. Mas de repente um demônio, ele falou que tinha um formato mais ou menos de um macaco assim, e esse demônio apareceu entre ele e Jesus e começou a pular e fazer barulho, e ele não podia ouvir mais o que Jesus está falando, porque o demônio está fazendo tanto barulho, e o demônio fazia uma poeira estranha, negra assim, e aí ele quase nem estava podendo ver Jesus e nem ouvir Jesus. Aí ele pensou,
Jesus vai detonar com esse demônio agora. Só que Jesus não detonou. E Jesus ficou falando. Ele via malmente pela poeira, Jesus ainda falando, mas ele não estava entendendo. E ele finalmente não aguentou mais e falou: cala a boca, seu espírito imundo. Aí o demônio, caiu no chão. Aí ele falou: sai em nome de Jesus. E o demônio saiu com muito terror. Aí Jesus olhou para ele e falou uma coisa muito forte. Ele falou: se você não tivesse feito o que você fez agora, eu não poderia ter feito o que eu fiz. Em outras palavras, se você não tivesse liberado a ordem, eu não poderia ter feito esse demônio sair. Aí ele falou: Jesus, eu acho que eu não estou entendendo bem o Senhor. E Jesus repetiu várias vezes. E aí eu achei muito lindo o que ele disse. Porque ele falou assim: Senhor Jesus, o Senhor vai me desculpar, mas eu já aprendi pela sua própria palavra que não é para aceitar nenhuma palavra de nenhuma visão, a não ser que tenha base na Bíblia. Eu preciso pelo menos 3 textos do Novo Testamento para comprovar isso que o Senhor falou. E aí ele falou que Jesus sorriu para ele e falou assim: eu vou te dar 4. 2 deles é isso aí que eu já mencionei, Tiago 4:7, Marcos 16:17, e tem tantos e tantos outros. Tem muito mais do que só 4. Na realidade, sabe, queridos, se você não fizer, se você não liberar a palavra de ordem, quantas vezes eu já tive dores que começaram no meu corpo do nada, e aí vem a ideia carnal, natural. Logo, tomar um remédio. É errado tomar remédio? Claro que não, Deus não é contra médicos. Se ele fosse, se não fosse para os médicos, a maioria dos já teriam morrido. Mas o que acontece? Deus quer que você aprenda. Você já viu na Bíblia que fala sobre o rei Asa? O rei Asa, a Bíblia fala que ele, quando ele ficou doente, a primeira coisa que ele fez, ele pediu ajuda dos médicos. E a Bíblia fala que ele morreu daquela enfermidade. Por que a Bíblia faz questão de dizer que a primeira coisa que ele fez foi pedir ajuda dos médicos? A Bíblia indiretamente, claramente está mostrando. O erro dele não foi procurar os médicos. O erro dele foi a primeira coisa que ele fez foi procurar os médicos. E muitos crentes, a primeira coisa que faz: vou tomar um remédio, vou tomar isso. Deu uma sintoma, nem pensa em orar primeiro, em liberar a fé primeiro. Então já está tudo errado, já começou tudo errado, porque nem pensa em colocar Deus em primeiro lugar. Faz o mesmo erro do rei Asa. Segundo, muitas vezes a gente só ora. E aí, meu irmão, você está esquecendo que a autoridade já foi dada para você quando você só ora. E quantas vezes eu fiz isso também, eu pensei que eu estava até sendo correto, em vez de tomar o remédio logo no começo, orar primeiro. Aí Deus me mostrou porque que muitas vezes eu não estava sendo curado, porque eu não estava exercendo minha autoridade. Então eu aprendi, uma dor aparece em qualquer lugar, no meu corpo eu falo assim: eu te ordeno dor no meu estômago, ou na minha cabeça, eu te ordeno em nome de Jesus, sai agora. Irmãos, é impressionante. Aí eu começo a louvar a Deus. Eu vou te contar mais segredos sobre isso. Mas isso aí, pode perguntar para a Andréia. Não é 10, 20, eu não sei, eu já perdi a conta. Tantas vezes. É impressionante como funciona. Porque nós temos essa autoridade, só que nós não temos usado essa autoridade. Por que nós não usamos essa autoridade? Deus te deu essa autoridade. A autoridade está na mão da igreja. Agora, se a terra está esse caos, a culpa não é de Deus, mas a culpa é nossa, porque a autoridade foi dada para nós. Já pensou numa coisa dessa? Veja bem, Lucas 10:19, mais uma vez esse texto eu amo. Olha o que ele diz: eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo, diga todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Gente, ou Jesus está exagerando, ou se não, ele está nos prometendo uma coisa tão grande que a maioria dos cristãos nunca nem viram o cheiro disso, nem a sombra disso, muito menos a realidade disso. Porque ele está dizendo: eu tenho autoridade sobre todo o mal e nada absolutamente lhes causará dano. Está escrito aí em preto e branco, nesse caso azul e branco, aleluia. Agora, o Smith Wigglesworth, achei muito legal, porque, sabe, diga intensidade.
esse é um dos segredos para exercer essa autoridade e despertar o sobrenatural. Você tem que ser intenso, você tem que acreditar. Se você não acreditar na coisa, a fé, olha, Pedro diz, foi o nome de Jesus, pela fé no nome de Jesus, que deu esse homem a cura completa. Não foi só porque o Pedro falou em nome de Jesus, levante e anda, não teria funcionado. É porque Pedro teve fé. Você tem que ter intensidade, você tem que liberar. E isso não vem da noite para o dia, você vai praticando, você vai exercitando. Como que você vai ter fé na hora para ordenar um câncer para assumir, se você nunca ordenou uma gripe para assumir? Entendeu? Então você vai crescendo nessas coisas. Mas é assim que funciona. Agora é com intensidade. Fica com raiva da gripe, começa a ordená-la para sair do seu corpo, da sua vida. É muito gostoso. Eu acho muito lindo esse exemplo que o Smith Wigglesworth deu. O Smith Wigglesworth foi um grande evangelista da Inglaterra. O nome dele, né, se você não foi criado desde pequeno falando inglês, é difícil. Smith Wigglesworth. Vê se você dá conta de falar. Smith Wigglesworth. Fala 3 vezes bem rápido que você já fala em línguas. Aleluia. O Smith Wigglesworth, grande evangelista. Ok, eu não entendi a piada. Esse grande evangelista famoso, Smith Wigglesworth, ele contava, né, já está na glória, mas ele contava uma história impressionante. Porque ele ressuscitou não sei quantos mortos, Deus usou muito, ele tinha muita intensidade. Tudo que ele fazia era com muita intensidade e Deus usava. E ele dava as ordens em nome de Jesus e funcionava. E ele mesmo dizia, não é porque eu sou pastor, evangelista, não é porque eu tenho uma unção especial. Todo cristão tem essa autoridade. A autoridade foi dada para a igreja. E aí, o Smith Wigglesworth, ele estava lá no ponto de ônibus, quando uma senhora chegou lá com o cachorrinho dela, seguindo ela. E essa senhora ficava falando, benzoca, você tem que voltar para casa, você não pode ir, tá? Você tem que ir. E o cachorrinho só ficava, tipo, lambendo a perna dela e abanando com o rabo. E ela, benzoca, não pode ficar, tem que voltar, volta. Só que aí o ônibus foi chegando. Quando o ônibus foi chegando, que ela viu, ela falou, volta para casa agora. Aí o cachorrinho voltou. E o Smith Wigglesworth, sem pensar, falou, é assim que tem que fazer com o diabo. Porque tem crente que é assim, sai diabo, sai. Ai, sai doença, em nome de Jesus. Não vai funcionar. Você tem que falar com intensidade, você tem que ser autoritário. Tem que exercer sua palavra de comando. Em nome de Jesus. É você que precisa falar com a montanha. Diga, sou eu que preciso falar com a montanha. Muitos cristãos têm falado com Deus sobre suas montanhas. Mas não. O que a Bíblia fala é que você que tem que dar a ordem para a montanha em nome do seu Deus. Entendeu? É você que tem que falar com a montanha. Não é ficar falando com Deus sobre sua montanha. É você ordenando a montanha. Erga-te e lança-te no mar. E agora eu quero te mostrar no grego literal como está esse versículo. E eu não estou exagerando porque ele é desse jeito mesmo. Veja bem como está esse versículo, Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que está acontecendo. Você tem que crer que já está acontecendo. Quando você libera a palavra de ordem, você não pode duvidar. Você tem que crer que já está acontecendo, e não duvidar, crer que já está acontecendo. E assim será com ele, como ele diz. E no grego está repetido assim, está falando, tem que crer que já está acontecendo. E no grego também está escrito assim, você terá aquilo que você diz. Aquilo que você diz, ele enfatiza. Fica falando, fala da ordem, crê que já está acontecendo. E você vai materializar aquilo que você diz. São palavras de comando. Eu acho interessante o pastor Show, pastor da maior igreja do mundo, que já está na glória. E eu
Eu fico tão feliz que nós fomos com nossos líderes, pastor Paulo José, pastor Rebeca e todo o presbitério de governo lá para a Coreia. Ele nos recebeu com tanto carinho. Foi tão bom estar com ele antes dele partir para a glória. Mas porque ele me mentoreou à distância pelos seus livros, eu aprendi a ter fé para ver a igreja crescer e ganhar vidas. Mas uma coisa que o pastor Show disse, o seguinte: a igreja perdeu a arte de dar comando. Ele disse, a igreja primitiva, ela dava ordens em nome de Jesus. Você não encontra lá, estuda o livro de Atos, você não encontra em nenhum lugar eles orando para alguém ficar curado. Eles sempre falavam, fica curado, levanta e anda, receba a sua cura. A igreja primitiva, ela dava ordens, mas aqui a igreja atual perdeu a arte da palavra de comando. Sabe, muitas coisas existem, não só na área dos demônios e da doença, ou qualquer área das circunstâncias adversas da vida acontecem. Sabe por quê? Porque nós estamos permitindo. Nós temos a autoridade para muitas dessas situações e nós que estamos permitindo. Eu gostei de uma história que o Andrew Wommack deu. Ele falou que uma mulher, ela tinha raízes mais tradicionais, né? Eu acho que da igreja presbiteriana, que é calvinista, muito cessacionismo. Você sabe que muitos calvinistas são cessacionistas, eles não creem que os dons e os milagres são por dia de hoje. E ela estava super enferma, super doente. Os médicos tinham desenganado ela ia morrer daquela doença. Eu não lembro o nome da doença, mas era uma doença que trazia uma dor insuportável. Era melhor morrer do que sentir aquela dor. As pessoas dizem dessa enfermidade, era no corpo todo. E a forma que ela achava um pouquinho de alívio é que eles fizeram um tipo de cobertor cheio de ímãs, e ela enchia o corpo dela com esse cobertor com ímãs, e com aquilo dava de aliviar um pouquinho a dor. E ela foi lá para receber. Ela era cristã, mas não entendia os princípios. E ele ensinou para ela que quando Jesus morreu na cruz, ele levou não somente nossos pecados, mas levou nossas doenças e nossas enfermidades. E assim como a Bíblia fala, né? Bendiga minha alma o Senhor, tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, não se esqueça nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, é Ele quem cura todas as suas enfermidades. Obviamente, se Ele levou minhas enfermidades, assim como Ele levou meus pecados, Ele quer me perdoar de todos os meus pecados, Ele quer me curar de todas as minhas enfermidades. E Ele foi ensinando para ela. Ele foi ensinando que a obra já está feita na cruz do Calvário. É só liberar a fé e tomar posse daquilo que Jesus fez por nós e tudo. Aí ele falou, ele também ensinou para ela sobre palavras de comando, mas parece que essa segunda parte ela não entendeu bem. Mas ele falou, então vamos orar. E ele orou desse jeito, dando palavra de comando, ordenando que toda a dor saísse naquele momento e não voltasse mais em nome de Jesus. Aí ele falou, olha, o diabo é sujo, ele vai tentar colocar o sintoma de volta, porque a dor saiu, ela ficou curada na hora. Ela, uau! Depois de tantos anos sofrendo e desenganado pelo médico. Ele falou, mas a Bíblia fala que nós não ignoramos os desígnios de Satanás e não pode alcançar vantagem sobre nós, né? 2 Coríntios 2:11, ele falou, então, nós não podemos ignorar. O diabo vai tentar colocar de volta. Quando ele tenta, você que tem que lidar, como eu já te expliquei. Tudo bem? Tudo bem. Aí ela despediu dele, ela foi, pegou na porta da maçaneta da casa. Quando ela pegou na porta, ela, ai, ele falou, o quê? Voltou a dor? Ela falou, não, a dor não, mas uma ardência aqui atrás. Mas ele falou, mas você tinha sempre essa ardência? Eu tinha, mas quase nem senti a ardência de tanta dor, mas só a ardência que voltou aqui nas minhas costas. Ele falou, bem, agora você já sabe o que é para fazer, né? Então você mesmo que agora tem que fazer a oração. Aí ela, tudo bem. Ele falou, então pode orar. Aí ela orou assim, olha como ela orou. Senhor, obrigado porque o Senhor já levou minhas doenças e minhas enfermidades e minhas dores. Isaías 53, 4 a 5 fala, certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o consideramos aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Eu tomo posse agora, eu estou curada, porque Jesus já levou minhas doenças e minhas enfermidades, em nome de Jesus. Não parece uma oração poderosa? Mas escuta bem,
Ele disse para ela: e aí, a dor foi embora? A ardência foi embora? Ela falou: não. Ele falou: sabe por quê? Ela falou: por quê? Ele falou: porque você não orou certo. Você não orou certo. E aí que está. Porque muitos de nós que conhecemos os princípios de cura e de fé, nós oramos desse jeito que eu acabei de falar. Ele falou: você não orou certo. Você não exerceu sua autoridade. Ele falou: você que tem que mandar. Ela falou: quer dizer que é para eu falar direto com ardência e mandar? É para você falar. Jesus respondendo falou até com uma figueira. É para você falar com ardência mesmo. Ela falou: tudo bem, então eu vou fazer. Ela falou: ardência, em nome de Jesus. Ela nem chegou a dizer sai. Quando ela falou ardência em nome de Jesus, já foi embora. Uau! Uau! Aí ele disse: então agora você já sabe. Gente, Deus é testemunha. 7 anos depois ele viu ela. Ele falou: como você está? Ela falou: nunca mais nenhuma dor, nenhuma coisa. Às vezes, parece que 2 vezes tentou só voltar. E ela falou: eu já sei minha autoridade. Eu exercei a autoridade. Na mesma hora ordenei e sumiu. Nunca mais curada. E até hoje 100% curada. Para a glória do Senhor. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Que momento incrível, não é? Essa palavra que você está assistindo agora é apenas uma das várias ministrações impactantes da Paz Conference 2025. Se você quer ter acesso a todas as outras ministrações dessa mesma conferência que marcou a vida de milhares de pessoas, acesse pazbibleschool.com. Na Paz Bible School, além de diversas conferências poderosas, você poderá desfrutar de aulas diversas sobre princípios da fé cristã, justiça de Deus, aliança de sangue, relacionamentos, família, prosperidade à luz da palavra de Deus, cura divina, dons espirituais e muito mais. É uma verdadeira formação para o cristão que deseja crescer em conhecimento mais profundo da Bíblia e avançar em um conhecimento teológico com líderes experientes e renomados, como os pastores A.B. Uber, Sabá Liberal, Luciano Subirá, Arão Helland, Rebecca Rubik, Paulo Jeff e muitos outros. Tudo isso e muito mais você encontra somente na Paz Bible School. Acesse pazbibleschool.com e viva o sobrenatural de Deus. Agora, uma vez, aqui esse terceiro segredo muito grande. Uma vez que você ordenou, creia que já aconteceu, independente das circunstâncias. Aqui que está o negócio. É aí que muitos cristãos, eles ficam olhando para as circunstâncias e aí acabam não tendo aquela fé. Você tem, uma vez que você liberou a palavra de comando, meu irmão, uma vez que você liberou a palavra de comando, você tem que realmente ficar tudo feliz, porque no mundo espiritual já é uma realidade, e talvez não materializou ainda, mas o que ele diz? Se você não duvidar no coração, mas crer que já está acontecendo aquela ordem que você deu, então será assim, ou seja, vai materializar. Isso é muito profundo o que eu acabei de dizer, mas é um segredo. Eu lembro uma época, nós estávamos lá em Santarém, minha mãe estava nos Estados Unidos, e ela chegou até a morrer lá no hospital, porque o coração dela parou. E eles até colocaram aquelas máquinas nela, não foi, Rebeca? Aquela, como que chama aquilo? Desfibrilador, alguma coisa assim. E ressuscitaram minha mãe. Aí, eu lembro, minha mãe só tinha na época, eu lembro que eu só tinha uns 60 e tantos anos de idade. Ela estava muito nova. Gente, Deus é minha testemunha. Eu lembro o que eu fiz. Eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta, eu falei: olha, seu cão, seu diabo,
acontece que você está mexendo com a minha mãe. Com a minha mãe, você não toca nela, cara. Eu te ordeno. E eu fiquei com muita raiva. Intensidade, diga intensidade. E eu falei, sai, não pode tocar no corpo dela. Eu ordeno que o corpo dela seja curado, em nome de Jesus. E ela viveu mais 20 e tantos anos. Só foi morrer com 80 e tantos anos de idade, para a glória de Jesus. Mas eu lembro como foi. Eu saí do quarto e eu sabia desse segredo. Uma vez que você deu a palavra de ordem, você fica crendo. Então eu saí de lá, feliz, né? Não duvidando no coração. E eu lembro que a minha querida irmã Ângela, ela falou assim: ei, Bi, nem entendo como você está tudo alegre assim. Você não sabe o que está acontecendo com a mamãe? É no momento da gente estar orando, Eibe, e tudo. Eu falei, Ângela, deixa eu te falar uma coisa. É porque eu já resolvi a situação no mundo espiritual. Então, deixa eu te explicar. É porque eu estou assim feliz que você pode ter certeza que vai funcionar. Mamãe já está curada. E a Ângela sabe que eu entendo os princípios de fé. Ela falou, então tudo bem. Glória a Deus. Sabe, é muito gostoso. É muito gostoso você viver assim. É muito gostoso. Eu lembro uma vez, porque antes, quando eu ia expulsar demônio, eu falava assim, sai em nome de Jesus. E se a pessoa continuava, ixi, aí sai, era meia hora expulsando demônio. E eu pensava, alguma coisa está errada. Não é assim que Jesus fazia. Jesus falava assim, sai em nome de Jesus, e saía. Eu falava, não está certo. Aí depois que eu aprendi esse segredo. Qual o segredo? Mostra de novo. Uma vez que você ordenou, creia que já aconteceu. Vamos ler isso em voz alta, só que vamos personalizar. Uma vez que eu já ordenei, vamos lá? Uma vez que eu já ordenei, creio que já aconteceu, independente da circunstância. E eu lembro, até hoje eu lembro, eu estava lá na Pastor Church Fortaleza, nós estávamos fundando a igreja. Aí tinha um cara bem grande, forte, musculoso. Quase que tinha os músculos do tamanho do meu, mas isso era bem difícil. Mas, brincadeira, mas ele era muito grande e musculoso. E eu lembro que ele foi lá na frente para receber a oração. Quando eu fui orar por ele, manifestou o demônio. Virou o incrível Hulk ele. Aí eu lembro que eu falei, mãos para trás em nome de Jesus. Ficou com as mãos para trás. Falei, fica de joelho em nome de Jesus. Ficou de joelho. Aí eu aproveitei para ensinar para a igreja alguns princípios. Falei, tá vendo? Nós temos autoridade. Nós estamos fundando uma igreja e essas coisas são muito boas para no começo. Nós temos autoridade e tal, e o nome de Jesus, e você também tem essa autoridade se você estiver em Cristo. Agora é só ordenar, você vai ver, quando eu ordenar ele vai sair. E eu falei assim, agora em nome de Jesus. Não, primeiro eu falei, como é o seu nome? Ele falou, rei da mata. O diabo não é nem rei do inferno, mas Jesus já tirou a chave das chaves da morte do inferno. O diabo não tem na chave da casa dele mais, muito menos da mata. A mata é de Jesus, aleluia. Aí eu lembro que eu falei, olha o que vai acontecer, ele vai sair agora. Falei, em nome de Jesus, sai. Agora, antes de eu falar, em nome de Jesus, sai, estava ajoelhado fazendo assim. Depois que eu falei, em nome de Jesus, sai, continuou do mesmo jeito. Mas o que é a fé? A fé é crer que você já, uma vez que você deu ordem, já aconteceu. Então eu falei, amém, já está liberto, pode ficar em pé. Falei, desse jeito. Ele, pum, ficou em pé. E o povo olhava para mim, uai, o que foi? Muita gente não entende o princípio de fé. Fé é você crê primeiro, você fala primeiro, você age independente da circunstância. E acontece, manifesta, materializa. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Por que muitos perdem o milagre? Quando as circunstâncias não mudam imediatamente, muitos ficam desanimados e voltam a ser guiados pelo natural e inconscientemente dão o domínio a Satanás. Quarto e último lugar, uma vez que você ordenou, fique confessando as promessas da palavra e louvando a Deus até chegar à materialização.
Sabe, eu lembro que eu comecei a ter problemas tão sérios no meu esôfago. Tem para os médicos que entendem mais disso, tem um problema que ataca o esôfago, que eles chamam de quebra-nozes. Praticamente, eles dão medicamento e tudo, mas praticamente tem que fazer cirurgia mesmo. E tudo indica, meus sintomas eram de quebra-nozes, porque fechava completamente, eu ficava assim, até durante o dia. Não era só depois que eu comia, não. Até durante o dia, qualquer momento eu não desejo isso para ninguém. E eu fui lá e tive que fazer um monte de exames. Eles colocam um tubo lá embaixo. Cara, não é fácil aquele tubo. Depois colocam um cabo de aço lá embaixo. E você vai dormir em casa com aquele cabo de aço dentro de você, com o monitor aqui. E era uma loucura. Depois volta para pegar os resultados. Só que depois eles até pediram perdão para mim, porque me fizeram ficar esperando muito tempo. Mas isso era durante a época, ainda tinha, todo mundo estava usando máscara, né, negócio de Covid. E eu lembro que eu decidi, enquanto eu estava com aquele jeito, eu decidi, porque eu vi mais ensino sobre isso. Eu vi o Andrew Wommack ensinando. Eu falei, o que eu estou fazendo? Por que eu estou aceitando essa situação na minha vida? Eu lembro que eu ordenei que meu esôfago fosse curado, que eu fosse curado completamente, em nome de Jesus. Sintomas continuaram, a dor continuou, tudo continuou. Eu tinha dado a ordem. E eu lembro que eu comecei a louvar Jesus. Eu lembro que eu até fiz uma música. Estava lá esperando no consultório, tinha muita gente. E eu andando, mas baixinho, cantando. Eu até inventei uma música. E era até bom porque tinha máscara. E eu podia cantar, né, bem baixinho debaixo daquela máscara. E eu lembro que eu cantei, I'm healed by the stripes of Jesus, I'm healed by the stripes of my Lord. He took my sicknesses, He bore my pains. I'm completely healed in His name. He took my sicknesses, He bore my pains. I'm completely healed in His name. Estou curado pelas chagas de Jesus. Estou curado pelas suas feridas do meu Senhor. Ele levou minhas doenças e tomou minhas dores. Estou completamente curado. Eu só fiquei louvando. Eu já tinha dado a palavra de ordem, já estava feito. Sintomas ainda estavam lá, mas não estava nem aí com sintomas. Eu só fiquei louvando e adorando lá naquele consultório, andando lá. E Deus é minha testemunha. Eu não sei quando a dor desapareceu. Eu só fiquei louvando, adorando, esperando o médico me atender. Quando de repente, quando o médico foi me atender, eu não estava com nem um pingo de dor mais. Ele olhou para os exames, olhou tudo, rechecou, ele falou, estamos entendendo, mas você está 100%, você não tem problema. Eu já sabia que eu não tinha problema. Glória a Deus. Sabe, agora deixa eu só falar uma coisa. Talvez você diz, pastor, e por que às vezes as pessoas começam a aprender isso, mas não sabem muito bem usar. Então a pessoa fala, por que eu dou uma palavra de comando e parece que não acontece? Tá? Um dos segredos é essa intensidade. Outro é essa fé de crer que já aconteceu e ficar louvando, etc. Mas, deixa eu explicar, tem alguns princípios aqui que é importante saber. Quando é para você mesmo, quando é para você, só para você, aí meu irmão, pode colocar em prática cuidadosamente, do jeitinho que eu estou te ensinando, que funciona vez após vez após vez. É impressionante, mas tem que ter essa intensidade e essa fé. E para ter essa intensidade e essa fé, tem que estar cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, tirar muito tempo na presença de Deus. Mas qualquer cristão pode ter essa autoridade. Agora, quando é para a sua família imediata, você ainda tem muita autoridade, mas ainda já tem a vontade daquela pessoa envolvida, tem um livre-arbítrio dela. Então, é da sua família imediata, você ainda tem muita autoridade, mas vai levar mais perseverança na fé, mais insistência, mais etc. Mesmo que com sua família imediata. Não é tão fácil quando quer para você mesmo. Agora, quando se envolve uma pessoa, outra pessoa que nem é da sua família, aí, meu irmão, ainda pode funcionar, mas é muito mais perseverança e guerra espiritual, porque você está envolvendo com a vontade dela. Até Jesus teve situações que ele não pôde resolver quando se envolvia com a vontade da pessoa. Você sabia disso? Até Jesus, olha o que a Bíblia fala, é Marcos 6, 5 a 6, não pôde fazer ali
nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Aqui não fala que ele não quis, ele quis. Ele não pôde, ele não pôde. Isso que a palavra de Deus diz. Jesus não pôde fazer ali grandes milagres, só alguns pequenos milagres. Por quê? Porque era muita incredulidade. Então a vontade da outra pessoa tem que também estar coadunando, tem que estar concordando, tem que estar se unindo. E por isso que é importante, você vai aprendendo essas coisas. Não é uma fórmula, é um relacionamento com Deus, onde você vive cheio do Espírito, cheio da palavra, e você vai aprendendo a exercer essa autoridade. E lembra que é uma autoridade conjunta com Deus, né? Você é co-herdeiro com Ele, então você está sendo guiado por Ele, você está sendo direcionado por Ele. Não é você que decide pela sua cabeça, é você dirigido pelo Espírito. Mas é uma coisa que funciona e funciona poderosamente. Agora, eu quero dizer o seguinte: qual é o maior pesadelo que o diabo já teve e ainda está tendo esse pesadelo? Sabe o que é? Porque quando era só Jesus aqui na terra, que ele falava: tu és o filho de Deus, tu não tens legalidade para me tirar. E Jesus falava: eu sou filho do homem. E expulsava ele e acabava com a raça dele. Aí, finalmente a ficha caiu. E o diabo pensou: bem, já que é homem, então ele pode morrer. E Jesus falou: ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo espontaneamente. Mas a Bíblia fala que se os príncipes desse mundo soubessem, que eles nunca teriam matado ele. Porque o que acontece? Ao morrer, ele levou nossos pecados, nossas enfermidades, nossas doenças, a nossa maldição, o castigo que nós merecíamos. E ele ainda foi e marchou para dentro do inferno e esmagou a cabeça de Satanás, tirou dele as chaves da morte e inferno, e ressuscitou e apareceu para o apóstolo João na ilha de Patmos. Ele disse: sim, eis que eu estou vivo. Eu estava morto, sim, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Agora escuta bem, já é um pesadelo Jesus ressuscitar, mas de repente 120 pessoas 40 dias depois recebe o quê? O batismo no Espírito Santo. 120 pessoas agora com a mesma autoridade. O diabo começou a ter úlceras, agora são 120 Jesus que vão acabar com a minha raça. Mas no mesmo dia Pedro prega em mais 3.000. O pesadelo só aumentou. Hoje são 1 bilhão de cristãos. 1 bilhão, 1.000 milhões, 1 bilhão de cristãos. Se nós aprendermos nossa autoridade, meu irmão, tudo vai mudar. Eu quero que você saiba, é importante você também ter essa experiência do batismo no Espírito Santo, do despertado sobrenatural. Sabe, Pedro já era seguidor de Jesus, mas fazia tudo errado. Pescava no lado errado do barco, nunca dava certo. Quando ele correu para o templo, ele perdeu a corrida para o João. Nada ele acertava na vida. Mas depois que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele se transformou em outro homem. Ele pregou e 3.000 converteram já na primeira pregação. Deus foi usando Pedro. Ele disse: olha para mim, olha para nós. O que eu tenho, isso eu te dou. E eu quero que você saiba, você também pode ter essa mesma autoridade. Você, aliás, já tem essa mesma autoridade. Você pode exercer essa autoridade. Escreva na sola do seu sapato: você é um derrotado, e pisa em cima dele, porque você é mais que vencedor, e maior é aquele que está em você do que está aquele no mundo, e você tem essa autoridade em Cristo Jesus. Se você recebe essa palavra, dê para Jesus uma forte salva de palmas em nome de Jesus.